Olá, turma! Você sabe que toda semana eu gravo um vídeo falando sobre a semana lá na Faculdade de Direito. E essa semana me chamou a atenção uma matéria chamada Antropologia. Pois é, Antropologia. A professora de Antropologia, na aula passada, falou sobre etnocentrismo, que é quando a gente acha que a nossa cultura, nossas crenças, nossos costumes são os melhores, os únicos certos. Por isso, julgamos as outras culturas como erradas ou inferiores. Em outras palavras, é ver o mundo só a partir do nosso ponto de vista, sem tentar entender ou respeitar as diferenças dos outros. É como se usássemos a nossa cultura como uma régua para medir todas as outras, sem considerar que cada cultura tem seu próprio jeito de ser. Legal, muito legal. Ela mandou até um texto para a gente interpretar, fazer um resumo. Bem interessante o texto. Eu fiz o resumo, vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu entendi, né? A influência da cultura no comportamento humano. Então, como a cultura molda as nossas percepções. A antropóloga Ruth Benedict diz que a cultura é como uma lente que usamos para ver o mundo. Dependendo da cultura de uma pessoa, ela vai enxergar e entender as coisas de maneira diferente. Imagine duas pessoas olhando para a mesma floresta. Um antropólogo que não conhece bem as plantas pode ver apenas um monte de árvores e arbustos sem sentido, correto? Mas um indígena tupi, que vive na floresta e conhece cada plantinha, vai ver a floresta de um jeito totalmente diferente, é isso. Então, para ele, cada árvore tem um nome, uma função. E ele até pode usar essas árvores como pontos de referência. É como a gente faz aí, como a gente usa ruas, prédios, como ponto de referência. Comportamento e normas culturais. A nossa cultura nos ensina desde pequenininho a agir de uma certa forma e a seguir as normas da sociedade. Por isso, quando alguém age fora do que é considerado normal, a gente tende a estranhar e até discriminar essa pessoa. Um exemplo, a homossexualidade, que não é homossexualismo, porque isso é doença, é homossexualidade. Então, é como a homossexualidade é tratada em diferentes culturas. Enquanto tem muitos lugares que os homossexuais eram e ainda são maltratados, em algumas tribos indígenas da América do Norte, eles eram respeitados e vistos como pessoas especiais, com poderes mágicos. Olha que coisa! Bem, cultura e comportamento fisiológico. A cultura influencia até mesmo coisas que parecem naturais e universais, como o ato de rir. Todo mundo ri. Mas o motivo e a forma como rimos pode variar muito, viu? Para nós, rir é algo que expressa alegria. Mas um índio, capo, rindo pode parecer assustador para quem não é da sua cultura, porque eles riem de um jeito diferente, com sons altos e expressões faciais que podem parecer assim, poxa, estranho para nós, certo? Pode parecer muito estranho para nós. Outra coisa influenciada pela cultura é a forma como usamos nosso corpo. Por exemplo, a maneira de sentar ou de comer muda de uma cultura para outra. Em algumas partes do mundo, as pessoas comem com as mãos. Em outras, usam palitinhos ou talheres. Então, esses hábitos são aprendidos e passam de geração em geração, certo? Bem, agora vamos falar do etnocentrismo. Etnocentrismo, o ponto de vista limitado. O texto da professora, o texto que a professora mandou, ele fala sobre etnocentrismo. Eu falei até no início e estou falando de novo, que é quando a gente acha que a nossa cultura é a melhor ou a única certa. Por exemplo, muitas culturas se autodominam os verdadeiros humanos, como se as outras culturas fossem menos importantes ou menos humanas.
isso leva a preconceitos e conflitos, porque a gente acaba julgando os outros com base nos nossos próprios padrões, sem tentar entender o contexto deles. Ah, que loucura, né, gente? Vem cá, a cultura nunca fica parada. Ela está sempre mudando. Essas mudanças podem acontecer de forma lenta, quase imperceptível ou de maneira rápida, né? Quando a sociedade entra em contato com outra sociedade. Bem, o texto que a professora enviou menciona como a roupa dos homens mudou muito aí nos últimos 100 anos. Isso mostra que o que é considerado normal ou na moda hoje pode ser completamente diferente em algumas décadas. A cultura e a biologia. O texto também fala como a cultura pode até influenciar questões biológicas, sério. A maneira como nos sentimos fisicamente, como sentir fome ou se curar de uma doença, pode ser influenciada pelo que a gente acredita. Por exemplo, ó, se uma pessoa acredita que comer manga com leite faz mal, ela pode realmente se sentir mal depois de comer esses dois alimentos juntos. Mesmo que biologicamente falando, isso não faça sentido. Tá vendo, gente? Massa, né? Bem, concluindo, o texto que a professora enviou mostra que a cultura é uma força poderosa que molda nossas percepções, comportamentos e até mesmo nossos sentimentos. Então, gente, ela está sempre em mudança, a cultura, e varia de um grupo para outro, certo? Entender como a cultura funciona e como ela influencia as pessoas é fundamental para a gente conseguir viver melhor em sociedade, respeitando as diferenças e aprendendo com elas, certo? Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Fui! Esse é o vídeo da semana da nossa faculdade aí de Direito, que eu estou amando.